É Natal, tudo tem mais luz. Se o telefone tocar, mais vale deixar estar. Olha um braço aqui, um intestino acolá, um gancho nos dentes, que lindo que está. Olha o homem mau, de faca afiadinha, tem o sótão cheio de estudantezinhas. Uau, opa, eu estou Já está. completamente... O homem esmeroso. Eu nem sei o que achei. Estou paro. Eu estava à espera do Last Christmas do George Michael, ou algo do género, mas pronto, saiu péssimo. Não há nada como o espírito aconchegante da quadra natalícia para nos encher de luz, cor e um bom sangrento slasher dos anos 70. Black Christmas é indubitavelmente um filme de Natal, mas mais do que isso, um precursor de um subgénero. O cinema de terror de assassino com a faca na mão dava aqui os primeiros passos, a par de Texas Chainsaw Massacre, e pouco tempo antes de Halloween, o passar dos anos foi-lhe carimbando o selo de clássico de culto. Férias Assombradas, como assim se chama por cá, faz parte do programa de Natal das sessões do Passos no Escuro, um programa de cinema clássico e paragem obrigatória para os geeks do género na cidade do Porto. O mentor deste acontecimento semanal é José Santiago e, graças a uma daquelas felizes coincidências que só acontecem no Natal, ele está cá hoje de novo para nos contar tudo o que se está a passar. Olá, José Santiago. Olá! Já viram que grande chatice aguentar comigo 2 semanas seguidas? Tu és o espírito do futuro, pá, de Natal. Olha, eu fiquei muito contente por ter chamado àquilo do Passos do Escuro uma mostra de cinema clássico. Porque eu não estava a ver aquilo dessa maneira. Porque e pronto, é tudo menos isso, não é? É um bocado, mas deste-lhe a dignidade Não que é eu nada. queria. Não, para o Daniel clássico. tudo o que seja de anos 90 para trás é clássico, percebes? Independentemente do género. O Matrix é um clássico. Não passaste o Matrix, mas passaste filmes do Dario Argento, caraças. Passei, isso é classicíssimo. E o Gremlins já é um clássico de Natal, não me lixem. Não, calma, é ok, são clássicos, mas é mais cinema de culto, Sim, não é? mas- O que sim, é que isso exatamente. seja. Sim. O que É clássico, mas não é preto e branco. A sessão do Die Hard correu bem? A sessão do Die Hard correu muito bem e houve palmas. O Fernando Rocha pôs a sala em alvoroço, como ficou prometido ou não? Olha, é assim, nós estamos a gravar isto antes da sessão do Die Hard, é preciso explicar. Senão Não acham nada. que eu estou aqui a vender sonhar. banda da cobra. Mas eu espero que tenha corrido muito bem. Portanto, José Santiago, estás de parabéns desde já. E vamos ver se a sessão de Black Christmas, do filme que estamos a falar agora, é uma boa surpresa, porque o Black Christmas é um filme que muito pouca gente conhece. Não é o que acontece nos Estados Unidos, já tem um lugar marcado e já é um staple do cinema de terror, comparável ao Halloween, mas por cá, estranhamente, pouco se ouviu falar. Consta que era o filme favorito do Elvis Presley e que ele o via todos os natais, Isso é verdade. religiosamente, sendo que ele morreu 2 anos depois do filme ter saído. Isso é ótimo. Eu via religiosamente. Então vi o pai em 2 de Natais no máximo, não é? Exato. Espero que sim, pelo menos 2 vezes. Não fazia ideia. Sabia que o Steve Martin, que já tinha contracenado com uma Sim, atriz sim. do filme, lhe Que tinha confessado idolatrava que era o o filme filme. favorito dela. Exatamente. A high school girl's been murdered. Mr. Harrison's daughter is missing. And now at the house where she lives, the other girls are getting obscene phone calls. À boa base de qualquer início de um episódio CSI, temos um serial killer que se aloja num sótão de uma república da Universidade Feminina. E que spoiler, Paulo, a sério. Então, lá, desculpa lá, tu não vês isso. É logo ao início, portanto, não, acho que isso não é spoiler, muito sinceramente. É um bocado de spoiler, mas pronto, vá. E a partir do sótão aterroriza as estudantes. Primeiro através de telefonemas macabros e depois começa a matá-las, não é? O pai da primeira rapariga que desaparece vai à sua procura e fica chocado com a educação das colegas que dividem a casa com a sua filha. Especialmente por causa da personagem interpretada pela Margot Kidder, a futura Lois Lane, A futura que é uma... Lois Lane. Exatamente. Uma adolescente é encontrada morta no mesmo bairro e a polícia então começa a dar mais atenção ao assunto
dos telefonemas e do desaparecimento da jovem estudante. Scram. It's group 140, terminal 55. Eu só vi este filme agora. Pronto, e eu também. Nunca tinha visto. Eu Só confesso viste que, agora? eu Sim. confesso que já tinha ouvido falar neste filme por causa de alguma fama que ele tem. Mas fui de espírito aberto ao encontro deste filme, para não criar demasiada expectativa. Epá, e confesso que não fiquei assim surpreendido por ir além. Não? Por acaso não estou fiquei. curioso para saber a leitura do público moderno em relação a esse. Porque O público moderno? Ou Tu estás-me a seja, chamar o quê, pá? não, tu estás a chamar público moderno. A questão é que quando estamos a falar de um Halloween, estamos a falar de um nome sagrado quase dentro do Claro. género do terror. Claro que sim. Mas o pessoal parece que já acarinha o filme e lhe perdoa todas as falhas ou quaisquer traduções que haja para o ano 2019. Sim, eu Sei. percebo o que estás a dizer. E estou curioso para saber de um filme que goza da mesma notoriedade, não tanta, noutro mercado, e como é Sim. que pode ser percepcionado assim sem contexto, se poderá ter esse impacto ou não. Sabia das referências ou influências que este filme repercutiu tanto no Halloween como na Última Casa à Esquerda, When a Stranger Calls. Todo o crédito que tem sido dado a este filme como sendo a gênese de algumas destas coisas, eu pessoalmente acho que é overrated. O filme tem ali boas ideias. Acho que não estão concretizadas algumas da melhor maneira. A mais-valia para mim de todo o filme é as chamadas. As chamadas telefónicas, são incríveis. Para a altura, não é? Aquele vocabulário para a altura Não, mesmo, era valente. mesmo para hoje, eu acho não é comum tu veres. Cria muita tensão, cria muito suspense ali em relação a quem é aquela mente torturada que está do outro lado. A dada altura aquilo não parece ser uma pessoa, parece ser várias pessoas. Será que é um gajo que tem dupla personalidade, tripla personalidade, ou o que é que Ou é só um gozão, ou não é? são vários gajos? Pelo menos o que me impressionou mais deste filme foi a interação entre as personagens e aquelas raparigas todas da República. Acho que é assim a tradução, não é? República, Fraternity. Sim. São muito reais, não são aquelas jovens que tu ouvias falar nos filmes dos anos 70, onde havia quase um estereótipo, e estavas quase a ouvir falar raparigas daquela idade, que não tinham as atrizes, mas eram raparigas daquela idade a ter conversas que raparigas daquela idade teriam naquela circunstância. Pareciam muito reais. Estás a falar da questão do aborto. Não estou a falar tanto dos temas, mas das interações que as personagens tinham umas com as outras. Acho que era uma linguagem a que não se estava habituado a ver nesse tipo de filmes ou naquele tipo de gerações representadas nos Mas filmes. tu sabes de que falam as mulheres em repúblicas, as raparigas? Olha, Eu não, não para mim sei. continua a ser um mistério. Não sei, é verdade, mas imaginemos, ou felizmente, imaginemos. vejo muitos filmes dos anos 70 e Para mim, na minha cabeça, elas estão constantemente a fazer festas do pijama, a lutar com as almofadas. Pois é isso. E Era isso em que eu câmara ia dizer. lenta. Sim, E em câmara e lenta. a decidir quem é que tem as maminhas maiores. Pronto, comparando. Não, mas percebes? isso continua, não é? Claramente, esse é o tema de conversa em qualquer casa partilhada por mulheres. Mas Ok. aqui vemos isso. Aqui... Não, estou a brincar. Mas vendo outros filmes dos anos 70, acho que este aqui torna as personagens mais humanas. Sim, não aparecem só para mostrar as maminhas e morrer, basicamente. E a questão do aborto, pá, para mim foi um bocado de bola curva. Não estava à espera daquilo e veio assim um bocado do nada. Se calhar. Eu enquadrando, essa conversa hoje em dia, acho que seria uma conversa mais banal do que o que era para aquela altura. Se Eu acho que calhar, esta sim. conversa naquela altura teve muito mais impacto do que o que tem agora. Se calhar. No cinema, não é? Sim, no cinema e tanto a nível social, não é? Eu acho que não era um assunto um bocadinho tabu. Jess, let's get one thing straight. You are not going to abort that baby. Peter, you're not going to tell me what I can and cannot do. Jess, if you try getting an abortion, I think you better leave. if you try getting an I said abortion, get out. Aqui nós temos o Keir Dullea, que já tinha ficado imortalizado por interpretar o cosmonauta Dave em 2001 Odisseia no Espaço. Exatamente. Pois é. Que eu pois tenho-vos é. a dizer que demorou um bocado para eu perceber quem era. Ele parecia mais novo do que o que era anos antes no 2001. Eu já vi muitos filmes com ele.
de todas as vezes surpreende-me que é ele que estou a ver num filme. Porque Pá, eu nunca o verdade. consigo reconhecer em nenhum filme. Mas já o vi várias vezes. Opa, há um filme que eu ainda não Camaleónico. vi dele, que é o Sargento, epá, eu acho que é no Vietnã. Epá, e eu acho que é o único filme aí que eu ainda anseio dele para ver, porque ele até teve uma carreira muito low profile. Depois de 2001 era muito difícil conseguires superar, não é? Aquela interpretação. Ao invés de ter uma carreira mais sólida, teve uma carreira demasiado low profile para aquele filme, e para aquela personagem que ele encarnou no 2001, não é? Mas Sim. eu também não sei se o 2001 na altura foi muito bem recebido. Foi muito Foi? mixed feelings, tanto para a crítica como para o público. Pois. Mas foi pois, Eu acho que impactante, foi o percebes? tempo, Quer o tenha tempo é tido que bom ou fez mau, dele o filme que isso. é. Eu acho que o 2001, o impacto dele foi o facto de ter aberto o caminho para todos os outros filmes que vieram a seguir, não é? Inclusivamente a Guerra das Estrelas. Mas pronto, estavas aí a falar no gajo do 2001, mas há mais, né? Deves ter aí o resto do elenco que se destaca. Basicamente, é a Margot Kidder que, por acaso, surpreendeu-me o facto... Namorada, a Lois Lane, A não é? Lois Lane, a Lois futura Lane. Lois Lane. Sim. Faleceu há um ano ou uma coisa assim. Já morreu. Morreu, Foi há pouco tempo. com bastantes problemas de saúde mental, acho eu até. Olha, não fazia ideia. Então, ela interpreta um papel que é o oposto da Lois Lane, porque a Lois Lane era a acólita do altar, não é? Esta miúda era uma demasiado parvalhona, desinibida. Pois, ela aqui interpreta uma miúda demasiado desinibida, até para aqueles padrões da altura, não é? O que é que queres dizer com demasiado desinibida? Uma É, mulher não eu pode também ser estava a pensar no emancipada, é mesmo. isso? Era muito emancipada, era um espírito livre, basicamente. Queres dizer que há um demasiado emancipada? A partir do momento em que se comporta Não. como um homem já é demasiado para Não, o Paulo. eu estou-me a colocar na posição do pai da outra miúda que desaparece, que vai e que olha para ela com bastante surpresa, e aliás Claro, ela é bastante reprovada, a atitude dela, até pelas outras miúdas da casa, não é? Sim, ninguém pode com ela. Opa, e temos bem. também o grande John Saxon, novamente. O John Saxon é aquele gajo... Pesadelo em Elm Street, não é? Ele é o gajo mais multifacetado que pode haver à face da Terra. Eu acho O que John ele- Saxon é que- vai ser o primeiro ator a avisar no Passos no Escuro. Na verdade, Boa. não porque naqueles italianos eles andavam em todos os filmes, mas a saltar de género, de ciclo para ciclo, ele é Sim, o primeiro, sim. porque ele já esteve no Ténebra do Dario Argento. Era o polícia, e aqui, olha, não era o polícia, era o agente da personagem principal. Eu acho no que Ténebra. ele aqui fez quase uma... É prequela do Pesadelo um em Elm showcase, precisamente, é um showcase do papel de xerife que ele voltaria a repetir precisamente no Pesadelo em Elm Street. Ele aqui até interpreta uma personagem secundária, mas é a presença dele que lhe dá uma credibilidade extra, porque a personagem dele até não é das que está mais tempo no ecrã. Aparece pouco, sim. Mas quando está, Transmite nota-se... autoridade. É, completamente. E mostra-se motivada em apanhar o culpado. O John Saxon é daqueles gajos. Tu já o viste a lutar com o Bruce Lee? Já o viste no Battle Beyond the Stars? Já. Fazer terror, fazer Ainda há pouco crime. comprei um Blu-ray chamado El Master, onde É ele faz, incrível, é incrível. onde ele faz Incrível. de, sei lá, é um tipo que manda vir demónios para uma universidade. É incrível. Aqueles 7 graus de separação que costumam dizer que há entre o Kevin Bacon sim. e o resto da malta de Hollywood. Eu acho que aqui é apenas 3 graus de separação entre o John Saxon e o resto do mundo. Mas é capaz, o John Saxon é capaz de estar ligado a todas as pessoas da indústria Porque ele cinematográfica. tanto entrou em pequenas produções como entrou em grandes produções. Agora, no outro dia, ouvi uma entrevista daquelas de talk show com o Kevin Bacon. Estavas a falar nos 7 graus, não era? Sim. E ele disse uma coisa engraçada, que foi que imagina que ele chega a um set de rodagem ou que está para fazer um filme ou qualquer coisa, e acontece muitas vezes vir gente cumprimentá-lo como se já o conhecessem, e se calhar efetivamente conhecem, mas ele não se lembra das pessoas. Então ele disse que havia aquele site, há um site que te mostra a quantos graus de separação tu ele vai estás lá. de Ele vai lá Kevin ver. Bacon, ele próprio vai lá ver. Ele próprio vai lá ver para ter a certeza, para não passar vergonha, percebes? Para ver de Exatamente. onde é que realmente conhece aquela pessoa. Muito Isso bem, é maravilhoso. muito bem. Um outro ator que eu acho que estaria ali neste escalão
de abrangência, e que faleceu há pouco tempo, era o Robert Forster. Pois exatamente. Era um outro grande ator, que tu vias tanto em filmes de primeira linha como vias em série B, Z, e sempre com o mesmo carisma. E sempre com o mesmo carisma. Mas o Robert Forster teve ali um período onde não fez muita coisa. Ele teve um período em que só fez porcaria, não é? Isso teve um grande período desses. Um enorme período desses. Com lives esporádicos de filmes bons. Mas ali antes do Jackie Brown, naqueles 5 anos antes do Jackie Brown, o senhor estava pronto a desistir, acho eu. Uma curiosidade, eu agora há poucas semanas estive em Toronto, ok? E estive muito perto da casa onde eles rodaram Black Christmas. Eu na altura ainda não tinha visto o filme, portanto não estava propriamente interessado em visitar nada relativo a este filme, mas estive para aí 2 ruas ao lado, numa espécie de palácio ou tipo castelo senhorial que existe lá, onde eles se fartam de rodar filmes lá dentro. Nomeadamente aquilo é a universidade dos mutantes no primeiro X-Men. Portanto, a casa dos mutantes no X-Men, 2 ruas ao lado. É a casa Black do professor Christmas. Xavier, do professor Xavier. Sim, é a casa do professor Xavier, exatamente. Este filme é canadiano, não é? Pois. Isto era uma altura em que o Canadá Toronto andava... é a zona suburbana de Toronto. Isto é uma altura em que o Canadá andava a oferecer benefícios fiscais a quem lá fosse gravar as coisas. Tu tens Vancouver Vancouver era e é a mini Hollywood Sim. da América, passa bem por uma cidade americana ou um vilarejo americano, o Canadá safa. E por volta desta altura, muitos filmes de terror foram rodados no Canadá e há até um nome para esses filmes que se chamam Canucksploitation. Eles pensavam das duas uma, ou vamos para Singapura ou vamos para Canadá. E alguns escolhiam Canadá e a Pam Grier escolheu ir para Singapura. Ou quererás dizer Filipinas? É isso, Filipinas. Eu quero dizer Filipinas, tens toda a razão. Ok. Então, mas digam-me uma coisa, se eu um dia quiser ir fazer esta coisa do The World 17 para as Filipinas, tirar fotografias de locais de cinema, É só olhar à volta. estou bem entregue, não é? Eu acho que basicamente lá Eu acho não que há de aquilo foi haver. tudo coberto. Não há de Nos haver anos um 70 único sítio lá que mapearam não por tenha sido completo as filmado. Filipinas. Se calhar o filme mais retratável é provavelmente o Apocalipse Now. O Hollywood, quando quer fazer Vietnã, ia muito para a Tailândia. Não, mas Tailândia, por acaso este sei de que o Apocalipse Now foi filmado nas Filipinas. Até há um documentário interessante que se chama Machete Maidens Unleashed, que é só sobre essa indústria dos filmes americanos filmados nas Filipinas. E tu tens uma história, já não sei que filme é que era, mas era um filme daqueles tipo da Pam Grier, de mulheres em prisão, que estava a ser rodado exatamente no ponto cego das câmaras do Apocalipse Now. Então tu tinhas aquelas duas produções ao mesmo tempo a tentar coexistir. Se a câmara se desviasse 2 metros para o lado, e isso apanhava acontecia montes de uma vezes. cena do Isso é o Cage do Eman, acho que isso são 3, é uma trilogia. E há acho eu. tantos. Há o Big Bird Cage, há mesmo um que é o Women in Chains, há outro Sim. que é o Black Mama, White Mama. Mas eu pensava que era só uma trilogia, são mais? Não, há vários, sim. Com a Pam então- Grier, muitos com o Sid Haig também, que também morreu há pouco tempo. Sim. E se José Santiago não é perito no assunto, não é? E eu estou a olhar para eles todos ali na minha estante, por isso... Pá. O Black Christmas foi o primeiro... O Slasher não foi o primeiro, mas foi o primeiro filme do género a ter um feriado, ou a ter uma altura do ano como nome. E isso é marcante. Que depois o Robert Rodrigues viria a gozar no seu... Thanksgiving. No seu falso trailer, não é? Que até há algum tempo se achava que não havia nenhum filme de Thanksgiving, e foi por isso que ele fez o falso trailer do Thanksgiving no Grindhouse. Já. Mas havia, e só há pouco tempo é que eu vi, e o filme chama-se Blood Rage, e é um filme que se passa durante Thanksgiving, e há mesmo um jantar de Thanksgiving, e há mortes. E eu adoro esse filme porque é tão mau, mas é tão bom. Mas pronto, foi a partir do Black Christmas, que por pouco também não era o nome, é aquilo, não sei como é que se ia chamar o filme, mas não era Black Christmas. Os produtores é que tinham problemas com este título porque tinham medo que na altura do Blaxploitation pudessem confundir isto como... Fosse mal entendido. Exatamente, com algum filme
do Richard Roundtree, assim uma coisa. Mas sim, foi o primeiro e a seguir, olha, Halloween. Mas que estás a falar do Shaft? Do Shaft, por exemplo. Ah, ok. Ou do Blackula. Estou a falar do Black Exploitation que havia na Ok. altura. Black Dynamite. Black Dynamite já foi Ok, bem mas depois. tu não tens atores negros neste filme sequer? Não sei se... Sim, mas ter Sim, seria um póster a dizer conotação Black é que era Christmas, tramada, não é? numa altura em que havia um Blackula, um Black Frankenstein e um Black Exorcist, a coisa não poderia... Sim, mas aí correr bem. tinhas... Era basicamente replicar as histórias, mas com atores negros. Aqui não era o caso. Por isso não... Bem, não sei, mas... Mas não havia Não, porque internet repara, para o ires póster... ver O trailer. póster Tu só Pois, tinhas o eu tam- póster associado ao era o cinema. póster do cinema, é. E... Ok. E mesmo o póster não te dá muito, porque o póster Não, só tem aquela lendária imagem da Sim, rapariga sim, senhora a com gaja o saco. estrangulada à janela, sim. com o saco na cabeça, assim. Sim. Não era um póster assim muito revelador do Clavinho. E o Então, realizador vocês- deste filme, pá? O Bob Clark, pois olha, ele faleceu, Bob Clark, faleceu sim. em 2007. Foi. Opa, é um realizador bastante eclético. Ora fazia filmes de terror como o Dead of Night, que conta a história do fantasma de um soldado morto no Vietnã, Uhum. que regressa a casa. Ora fazia comédias como Porky's, não é? E O filme Porky's- que Isto tinha dado um eixo muito Não, mas fixe. a vida fazemos não aqui parou, a um minha vida resumo também continua. rapidinho. Sim, exatamente. Opa, este filme, o Porky's, para mim, é o filme que serviria de inspiração para o American Pie. Exatamente. É. Pá, isso é certinho. Para mim é total, não é? E se mais quiserem saber, toca de ouvir o podcast, um dos nossos primeiros podcasts, os mais antigos, que já fizemos do Porky's. Eu Exatamente, acho que é verdade. o Bob Clark não só iniciou o slasher moderno, vou-lhe chamar o slasher moderno, como também iniciou a sex comedy moderna. Para além do Com Jeito Vai, britânico, acho que não estou a ver assim nada tão mainstream que fosse daquele género. E ele conseguiu fazer uma coisa marcante como um, E reparem, ele tem outro filme de Natal, que é o A Christmas Story. que é um clássico Seria em ainda maior de Natal. 1983. Sim. Portanto, Ele o gajo também- metia as fichas todas no Natal. E ele também tem um dos maiores flops da carreira do Stallone, que é o Rhinestone, com a Dolly Parton. É dele. Também é dele. Sabes o que é que também é dele? O quê? Baby Geniuses. Não sei qual é o título. Sim. Em Mas português. isso foi das últimas coisas que ele fez. Pá. Isso já foi numa fase muito Olha, foi muito e eu fui ver ao decadente da cinema. carreira dele. É sério? Tu foste ver o Baby Genesis. Muito bem. Que idade é que tinhas? Que idade Não é que sei, tinhas? olha, foi o ano em que o filme saiu, foi o ano em que eu vi aquilo. Agora não tenho aqui presente a idade, se alguém 99. tiver. 99, já tinha idade para ter juízo, tinha 14 anos. Estás perdoado. Caíste na armadilha, tinha lá o Christopher Lloyd. Pronto, eu estava em Espinho, só havia um cinema e pronto. E ele, um dos últimos filmes também que ele fez Pá, 2.6 no IMDB. foi o... É todo um outro nível de mau, não é? Que já é incrível. Mas Ele- o que é que o filme tem de errado, afinal? Expliquem-me. Pá, eu sei que em 99 era uma altura em que eu via tudo. E lembro-me de não ter gostado já dele na altura, portanto, Na caixa diz It's a live action Rugrats. é um bocado. O Rugrats era Mas tem piada. era uma série de animação de bebés. Sim, sim, eu gostava muito. Também eu. Por acaso eu gostava disso. Quer dizer que eu já vi este filme depois de ter ido ver o Matrix ao cinema. É possível. Isto mete um gajo em Ou perspectiva. foi na mesma altura. Ele fez também o I'll Remember April, que é uma espécie de adaptação do Great Expectations, mas com o Pat Morita Tu até viste muita coisa dele, e o Paulo. Haley Joel Osment. Oh meu Deus. Não, Ele com realizou certeza. um filme chamado The Karate Dog. Como é que um gajo 2005, passa, como é que um gajo Não, mas isso já passa deve ter de sido- trabalhar já com teve- as pessoas com que trabalhou para depois este nível Meu nos caro, tem últimos que pagar anos as de carreira? contas. O problema é que Olha- todos temos contas para pagar, não é? Mas Este Karate Dog tem no elenco John Voight e eu tenho-te a dizer Oh, que meu nós já Deus. fomos, eu e o Paulo, já fomos ao cinema ver um filme com o John Voight. O filme chama-se Bratz e é a adaptação live action daquelas bonecas para as garotas. eu Não, só fui isso tem ver, John eu só Voight. fui ver com o Daniel. Tem o John porque Voight para em Daniel- 10 minutos de filme. Porque o Daniel tinha bilhetes à borla e disse assim: olha, anda lá comigo. E eu, pá, não quero ver isso. Anda lá, pá, é à borla. Ah, pá, yeah. Olha, sabes onde é que eu ganhei Meu bilhetes Deus. para isso? Foi num passatempo do Cineblog. Um abraço ao JB Martins. Fomos à borla Meu ver o Bratz graças ao E eu- blog dele. Eu só fui e mesmo, Sim, eu também, e mesmo para eu ver também. o quão mau que era, não é? Houve, a sala devia nos ter a nós os dois e mais duas pessoas lá em baixo.
Não, E olha nós- que eu tenho ideia que estavam lá muitas miúdas. Não estava, não. Aquilo Não. estava às moscas. Nós fizemos desta sessão de cinema inesquecível para todas as pessoas porque nós não nos calámos o tempo todo. Foi uma coisa. Opa, assim, destruímos aquela sessão, a sério. Mas calma, para tudo, porque o Ai, último boas filme memórias. que Bob Clark tem no seu currículo chama-se Blonde and Blonder, cujos papéis principais foram atribuídos a Pamela Anderson e Denise Richards. Mas olha, tem graça que ele. Mas olha que isso ele é um título apropriado para essas duas. O IMDb diz que o filme os realizadores estão uncredited. Portanto, eu acho que temos aqui um caso de uma espécie de Alan Smith. Exatamente. Porque ninguém quis assinar isto, nem o próprio Bob Clark. E para nem tudo serem coisas más, quer dizer, este não é propriamente bom, mas tem um lugar no meu coração. É um filme que ele fez antes do Black Christmas, chama-se As Crianças Não Devem Brincar com Coisas Mortas. É um filme muito low budget, mas é um filme também muito estranho, que mete crianças a tentar fazer um ritual satânico por brincadeira e acabam por levantar os mortos e têm que lidar com isso. E Epá, eu isso é gosto muito, deste isso é filme. muito Frankenweenie, não é? É um bocado Frankenweenie, é. Opa, aquilo não é infantil, não é de terror, é ali um daqueles pratos que não sabes bem descrever, mas que a ver é único e é original. E é anterior ao Black Christmas. E é anterior ao Dead of Night também, que o Paulo falou. Ver Black Christmas em 2019 pode ser custoso para quem quer evitar os clichês do género, mas temos que nos voltar a lembrar que o assombroso Natal de Bob Clark foi pioneiro naquilo que hoje se consideram instituições dos slashers e do cinema do terror em geral. Uma dessas coisas foi, e que soou o alarme de spoiler alert, o bandido está a telefonar dentro de casa. Um saudoso plot twist que funcionava melhor quando não havia telemóveis e a polícia podia rastrear as chamadas para descobrir uma morada. Mas que isso não nos retire aquele calafrio de saber que o assassino pode estar no quarto ao lado. O IMDb deu-me conta de um filme que tinha saído um ano antes, chamado The Severed Arm, que usa o mesmo mecanismo na história de um sobrevivente que sofreu uma amputação de um braço quando estava preso numa gruta para que os outros 4 não morressem à fome. Depois disto, ele procura vingança e lá pelo meio da noite faz um telefonema semelhante a um dos outros sobreviventes. Agora, no mesmo ano de Black Christmas, saíram duas coisas. Mousy, o jogo do gato e do rato, que coloca Kirk Douglas ao telefone a fazer a vida negra à ex-mulher, e, vindo do Brasil e do realizador Exploitation Walter Hugo Cury, e temos aqui um conceito que eu nunca me tinha ocorrido, que é Exploitations brasileiros. Neste Não é a filme porno temos- chanchada? É muito isso, é. É? É muito isso, sim. Eu devo ter uma coleção brutal disso, assim, muito... Claro assim, que tens. Bom, coisas terríveis mesmo. Sim, na tua coleção não faz parte O Anjo da Noite? Epá, que não. é um filme. Eu para te ser português. sincero, não me lembro de nenhum único título. Ok. Neste aqui, o Anjo Português é um filme em português, porque foi gravado no Brasil, com atores brasileiros. É um filme a preto e branco e que conta a história de uma babysitter aterrorizada por telefonemas anónimos. Se estiverem mortinhos por ver isto, pesquisem por O Anjo da Noite, 1974, no YouTube, que o tem lá, completo, ainda que com uma qualidade um pouco degradada. Depois, em 1979, temos outro grande clássico do cagufo, chamado When a Stranger Calls, Exatamente. que volta a meter babysitters assustadas, e com razão, na lista de compras. Tem uma sequela em formato telefilme em 1993 chamada When a Stranger Calls Back e um remake em 2006 realizado pelo Simon West. Verdade. Embora aqui a surpresa seja logo dada no trailer. Pois, isso é terrível, não é? Pois. Eu não sei se é grande surpresa, não sei, nunca vi o filme, por acaso nunca vi o remake O do Simon West? Stranger Calls. Não. Ou o original? O original vi, o do Simon Do West. Simon é que West, não. o Simon West é um gajo, como é que eu ia te dizer? Epá, a nível da história, a história é um déjà vu. Ele fez o Tomb Raider, calma lá. Hein? Eu sei que sim. E fez E o o Conair. Conair. E fez o Conair. Epá, eu acho que visualmente ele tem tudo no sítio, não é? É um pouco como o Ridley Cá Scott. está.
É um pouco como Ridley Scott, a parte visual é a mais-valia do filme. Mas importa aqui a parte visual num filme que provavelmente é todo passado dentro de casa, no escuro. Epá, não é? a parte visual importa sempre, porque não é rádio, não é um programa de rádio, por isso a parte visual importa sempre. Sim, mas tu podes ter uma visão apurada para fazer ação, Claro, percebes? claro. Mas depois te metem Mas em eu espaços acho com que pouca aí, luz. mas eu acho que é aí que o engenho tem que vir ao de cima, não é? É tu conseguires mostrar o Pronto. dinamismo. Pá, Isto para dizeres que o remake do When a Stranger Calls é um filme bonito, mas é uma merda, é isso? anda a roçar isso, sim. O mais célebre slasher dos anos 90 popularizou uma vez mais as chamadas da rede fixa mal intencionadas com o hit de 96 chamado Scream, ou Gritos de Wes Craven. Aqui foi introduzido um requintezinho no twist ao deixar o assassino descair-se pelo telefone e revelar qualquer coisa que está a ver e não apenas a ouvir antes de sair a matar. Por acaso, eu e o Paulo estivemos a debater se este pode ou não ser incluído na lista, porque não sabemos bem se o assassino está ou não a ligar a partir de casa, uma vez que os telemóveis já existiam. Bem, em todo caso podemos concordar que ele não podia estar muito longe. Para mim ele está lá nas imediações. Está lá perto. Mas fica aqui o spoiler alert para o filme. Eles eram dois. A primeira vítima é logo a Drew Barrymore. São dois assassinos, portanto um podia perfeitamente estar em casa a ligar-lhe. Mas sim, pronto, correto. acho que o Scream eu acho que por acaso tem esta referência tão forte ao assassino ao telefone que tem que ser aqui referido, não é? Aquela cena, todos os Screams têm a mesma fórmula em que no final eles contam qual foi a estratégia que usaram para enganar os outros e não sei o quê. Temos uma recapitulação... Como aos vilões do James Bond, a contar o plano. Não é assim tanto, mas há uma espécie de recapitular dos eventos que se passaram para que nós percebamos, nós público estúpido, é para o público, sim, percebamos o que é que está a acontecer naquele momento. Se bem que nos outros isso já não era uma surpresa, no primeiro, esse para mim foi o maior plot twist, foi quando... Afinal o gajo não estava sozinho. Afinal eram dois gajos. Sim. E para mim esse foi o maior twist do propriamente descobrir quem seria o gajo por trás do Ghostface. Uhum. Sim, porque uma pessoa imagina sempre que é só uma pessoa. Exatamente. Não é? Eu por acaso adoro o esquema de quem é. De saber, é uma das pessoas que eu já conheço e vou ter que saber qual é. Porque quando há um slasher e há um gajo mascarado e depois tiram a máscara e era o gajo que limpava a escola, mas que nunca tinha aparecido. Opa, não posso com essas merdas. Opa, para mim pior que essa foi aquele estratagema que as telenovelas começaram a arranjar a dada altura. No Brasil o assassino ou o lobisomem ou o que fosse, isso, era uma pessoa, e depois em Portugal para não spoiler, um final alternativo era outro. Porque vão-se lixar, quer dizer que tudo o que está para trás não nos conta serve nada como espectadores. Eu percebo que as hipóteses possam estar em aberto, mas uma vez descoberto o assassino, as coisas têm que fazer sentido, não é? Claro que sim. E se puder ser qualquer um à mesma, a não ser que seja o Dario Argento, não tem que fazer muito sentido, mas há uma novela que já tem uns anitos, que era a novela Tempo de Viver, que julgo que era da TVI, que cometeu a pataquada. Eles tinham um assassino, ok, que durante vários meses nunca foi revelado, e que depois no último episódio se descobre quem é o assassino, que eles evidentemente que o decidiram à última hora, porque depois não bate certo com um episódio em que acontece uns meses antes, onde o assassino ataca-se a ele próprio. Isso é óbvio. Percebem? Ok. Já ninguém se lembrava. Essa novela foi tão rigorosa a nível de argumento que há uma cena em que o assassino se ataca a ele próprio. Isso é incrível. Já ninguém se lembrava disso. Isso é não, muito um bom. dos argumentistas, eles deviam ter para aí 6 gajos a escrever. Ninguém anotou essa merda. Espera lá, pá, que eu escrevi um episódio em que o gajo, esse é um dos gajos que é atacado, pá, vejam lá isso. Pá, também há uma porque novela lá, da as HBO novelas é onde assim. alguém tira uma máscara tipo Missão Impossível e era outra pessoa. Não sei se já viram essa cena.
Também era da Sim, TVI. exato. É a Lídia Franco. A Lídia Exatamente. Franco faz essa cena. Enfim, bem, vou continuar aqui para encerrar então aqui a minha cena. Sim, sim. Queria lembrar aqui, fazer uma última menção a um direto para vídeo de 2009 chamado Amusement, Diversão Mortal, em português, que eu nunca vi, mas que conta que também entra nesta lista. Para esta nova geração, o que eu proponho é um thriller psicológico. Espera aí que vou espirrar. Nunca vi esse. Ih, Já está. Santinho, fechaste os olhos ao menos? Para esta nova geração, o que eu proponho é um thriller psicológico de um stalker que se mete com alguém via WhatsApp e o plot twist ser algo do género: o IP do contacto é o mesmo que o seu. Entretanto, quem esteve a aquecer o acelerador de partículas foi o Joca, o nosso amigo Joca, que acabou de regressar do ano de Black Christmas, 1974, montado no capacitador de fluxo. This is what makes time travel possible. The flux capacitor. 1974. Em Portugal aconteceu muita coisa, mas na noite de 24 para 25 de Abril tocou o E depois do adeus na emissora nacional. E por isso, um moço vestido de tropa manda o Marcelo Caetano de Uber para o aeroporto e apaixona-se pela Maria de Medeiros, ou pela Inês, ou pela Rita Blanco, não sei, confundo sempre. Mais à frente, em novembro, o Ramalhianes faz street surf no tejadilho de um carro. E com isto, não só acaba com o PREC, como inspira a mais icónica cena do filme O Lobo Jovem. O Sporting foi campeão, e na música, ou eras cantor de intervenção, ou eras um facho. Lá por fora, foi o Campeonato do Mundo de Futebol da República Federal da Alemanha. E a jogar em casa ganharam o caneco. Venceram na final a Laranja Mecânica, não a obra de charneira de Kubrick, mas a fabulosa Holanda de Cruyff. Na música, os ABBA lembravam Waterloo e ganharam o Festival da Canção. E os Kraftwerk aceleraram na Autobahn para o seu primeiro sucesso internacional. Cher lança Half-Breeded e Dark Lady, e na música a sério são fundados os Ramones. No cinema, entre o hilariante Blazing Saddles de Mel Brooks e o genial Padrinho 2 de Francis Ford Coppola, tivemos A Torre do Inferno, O Jovem Frankenstein e o fofíssimo Benji. E é nesta amálgama de estilos que emerge inspirado em factos reais e dirigido por Bob Clark, o aterrador e natalício Black Christmas. This is what makes time travel possible. The flux capacitor. Temos de falar nos remakes, não é? São dois. Tens um de 2006 e tens um agora deste ano, não é? É verdade. Alguém viu Black Christmas de Nada. 2006? Zero. Pronto, este foi daqueles eles andavam a fazer filmes de terror PG-13, suponho eu, a pontapé nesta altura, não sei se se lembram, em meados Foi a altura da Mitos década Urbanos, de não 10, foi? de zero. Eram os mais Bloody Valentines e esses... É isso. Exatamente. É isso. Houve ali uma enchente de remakes de filmes de terror dos anos 70 e 80. Sexta-feira 13, Yeah. Pesadelo em Elm Street. E o Halloween também se calhar. Também Não, o Halloween é também. bom. Tem na realização um gajo que eu conheço bem, que é o James Wong, por causa dele ser um dos argumentistas core das primeiras temporadas dos Feiros Secretos. O James Wong... Não, Greg Morgan, desculpa, porque eles são os dois que costumam ser Ok. parceiros de escrita. Então, Também, mas a cena é a mesma, o percurso dele é E o que mesmo. cereais é que ele come ao pequeno almoço? O Glenn Morgan? Pois, tu conheces-lo bem. Sim, mas nunca dormi com ele para saber isso. Mas ok. Não tinhas que dormir com ele para saber o que é que ele come ao pequeno almoço, não é? O que é que ele come ao pequeno almoço? Apenas disseste que o não, conheces bem, não é? podia ser colega de casa, não é? Era isso. O gajo fez um filme em 2003 com o Crispin Glover, que é o Willard, que tem muitos ratos. sim, eu adoro o sim. Willard. Os originais É. são ótimos. E depois deram-lhe aqui uma segunda oportunidade com o Black Christmas e a coisa não correu bem. Pois. E o remake do Willard também não é bom. Não é mau. Nunca vi este filme, ninguém viu, portanto não há assim muito a Sim, dizer, então e não é? agora 2019? Alguém tenciona ver agora este remake? Não, Claro não, que mas não. eu gostava de apelar a todos aqueles que porventura quisessem ir ver o remake para ir ver o original primeiro. Virem primeiro, exatamente, para ter um termo de comparação. Pelo menos se estiverem no Exatamente. Porto, tenham atenção que
que podem ver o original antes Sim. para comparar e depois podem ter conversas muito mais inteligentes com os vossos amigos, podem gabar-se de ter visto o original e ninguém vai ter visto o original. Então, e onde é que nós vamos poder ver o original? No Passos no Relembra aí à Escuro, malta. que são sessões de cinema de culto que ocorrem às quartas-feiras no Passos Manuel, que é junto ali ao Coliseu do Porto. Paredes meias com o Coliseu do Porto, basicamente. E a seleção de filmes é minha. Tento que sejam filmes de culto de vários géneros, mas eu sou um tipo ligado ao terror, portanto vai haver muito mais terror do que qualquer outro género. O que é certo é que podem encontrar um misto de curiosidade e nostalgia. E este Black Christmas é ambas as coisas. Se calhar é mais curiosidade, porque dentro dos 3 que eu escolhi para este mês, porque entretanto mete-se o Natal e fim de ano, é o filme menos conhecido. Um é o Gremlins, o outro é o Assalto ao Arranha-Céus, e o Black Christmas está ali, parece caído de paraquedas, mas é o único que tem Christmas e Natal no título. Exato. E eu não tinha E vontade Black, porque nenhuma. é de noite. Mas, Porque é de noite. curiosamente são 3 filmes de Natal. São, sem dúvida. Nenhum é sobre o Natal, mas são 3 filmes de Natal. Não sei, o Die Hard se calhar é o mais natalício de todos. Não, este tem o Christmas no nome, pronto. Mas Acaba não por é ser o só mais Natal. natalício. Agora o Die Hard Não tem é sobre valores, a família, a união. não é? Exato. E eu acho que o Black Christmas pode ser uma ótima surpresa para quem ainda não viu, nem que seja para saber como é que todos estes clichês do slasher e do assassino que telefona e não sei o que mais, como é que tiveram origem, e podem dar boas conversas de café. Tu ponderas nas futuras exibições ter alguma coisa do Lucio Fulci? Pondero seriamente, e eu estou a tentar ver a melhor maneira de enquadrar isso, mas o Lucio Fulci não pode faltar, especialmente os Zombie Flesh Eaters e, por que não, a trilogia dos Gates of Hell que ele tem, a City of the Dead. Ele tem tanta coisa, ele fez tanta coisa tão boa. Sabes, É verdade. agora, eu não sei se o público está preparado para Lucio Fulci. Toda aquela linhagem de cineastas italianos, de alguma forma o público que caiu numa daquelas linhagens acabou por enverdar nas outras todas. Porque eu conheci primeiro o Argento, e do Argento é que fui para o Fulci, e do Fulci foi para o Bava, pai e filho, e foi assim, é tipo pólvora, que vais conhecendo os Eu outros. fui de Jesus Franco para Dario Argento e depois para Fulci, deve ter sido assim uma coisa. Sim, E- também é uma mudança muito radical. Mas há qualquer coisa. Tu no Dario Argento estás a ver uma estrutura, estás a ver uma estética apurada, tudo bem. Com o Lucio Fulci estás a ver uma estética que tu já gostas, e quem está associado ao género ou que já gosta do género já identifica, mas é uma coisa tão diferente visualmente e tão diferente na estrutura e na narrativa, que eu não sei mesmo como é que o público pode reagir, e há de ser uma boa experiência só por isso. Só de certo? uma maneira, aos gritos. Espero que sim. ou a rir-se. E eu aceito ambas as leituras de um filme do Lucio Fulci, porque compreendo quem olhe para aquilo e ache ridículo, e compreendo quem olhe para aquilo e ache extremamente atmosférico. A primeira vez que eu vi um filme do Lucio Fulci, borrei-me que nem um perdido, e foi com os Zombie Flesh Eaters. Eu há bocado estava a dizer aquela história da novela, entretanto vim aqui a retificar. Ele não era um assassino, era um mau, mas não era propriamente um assassino, que chamava-se o Tubarão. A identidade do gajo era o Tubarão e ninguém sabia quem era. E o que ele faz é roubar-se a si próprio. Dada a conclusão, ele rouba-se a si próprio. Isso é um mau vilão, mas mau por não prestar, pá. Isso é um vilão, Se a vilão terrível. se a TV resolver fazer uma sequela, podem sempre explorar o facto de ele poder ser esquizofrénico, por exemplo. E conseguir, e aquilo ser tudo uma alucinação na cabeça dele quando ele se rouba a si próprio. Relembro que o Black Christmas poderá ser visto. Tinha isto aqui, mas o José já fez o favor de lembrar. Não, mas relembra. Eu digo a mesma, relembro que o Black Christmas poderá ser visto já na quarta-feira, dia 18 de dezembro, no cinema Passos Manuel no Porto, às 22 horas. Isto é tudo verdade. Levem o gorro de Natal, uma garrafinha de whisky no bolso, e no regresso a casa, por favor, verifiquem o sótão primeiro, porque há azares que acontecem aos meninos que se portaram mal. Bom Natal!